Boa noite, pessoal. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Olá! Vamos entrando. Pessoal, eu quero, por favor, que vocês todos sejam muito bem-vindos, tá? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Estão, oi Marina, Stephanie, né? Ju, Luciana, Rodrigo, Débora. Vamos todos entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Juliana. Pessoal, o seguinte, quero que vocês façam o seguinte, tá? Eu quero que vocês, por favor, quero que vocês enviem essa live para 3 pessoas. Para 3 pessoas, tá? Para que mais pessoas venham somar conosco. CACD Itamaraty entrou. Olá, CACD Itamaraty. Quanto tempo? Nenhuma saudade. Hoje falaremos. Oi, Aninha. Carolina. Pessoal, hoje falaremos de um ponto, de um tema sensível da nossa história do nosso país, né? O tema da escravidão, né? Me perdoem aí estar comendo essa maçã aqui com vocês, mas é porque eu não comi nada praticamente no dia de hoje, então foi a única hora que eu consegui. Seguinte, hoje nós falaremos um pouco sobre a escravidão no Brasil, a escravidão do africano, tá? E por que falar disso é importante. O negócio é o seguinte, é que a escravidão, nós vamos entrar agora no tema, né? Já deu aí o tempo do pessoal chegar. É o seguinte, pessoal. O brado retumbante, né? Nós estarmos aqui hoje, numa noite de quinta-feira, né? Todos reunidos, entrando num tema sensível de história. Fala, meu amigo Valmon, beleza? Um abraço pra você, seja bem-vindo. Fique conosco aqui, que eu tenho certeza que vai agregar muito. Quando a gente entra no assunto, né? Quando a gente entra no assunto da escravidão, um tema que é sensível, um tema que é espinhoso, a gente precisa entrar buscando unicamente uma coisa, encontrar-se com aquilo que é o mais próximo possível da verdade dos fatos. Estudar a história por muito tempo se passou como sendo uma guerra de narrativas, uma guerra de nós contra eles, né? E principalmente, e talvez o ponto que seja mais politizado, seja o tema da escravidão, né? O tema da escravidão, ele vem sendo por muitos e muitas pautas aí, principalmente de um cunho mais crítico, mais marxista, né, sendo aí levado. O nosso objetivo aqui hoje, né, ele não é fazer um apanhado geral da escravidão no Brasil, tá? Ele não é fazer um apanhado geral da escravidão do Brasil. Por quê? Porque a gente aqui ainda está ali no início da colonização do nosso país, século XVI, né, metade, né, meados e final do século XVI, ou seja, 1560, 1570. Por quê? A gente viu nos nossos 3 primeiros encontros o seguinte, que o Brasil, Portugal vai passar por um processo próprio e único, que vai, né, retomar o poder da Europa. Retomando o poder da Europa, o que você tem? Você entra, né, para o período da modernidade, que é inaugurado pelas grandes navegações. As grandes navegações chegam até o Brasil, que é o ápice, portanto,
né, desse momento. O ápice das grandes navegações é a chegada no Brasil. A gente tem um primeiro momento de entrosamento, né, de conexão ali entre portugueses e índios. A gente vai ver que o território brasileiro, pela primeira vez, ele vai ser, portanto, dividido, né, no que se convencionou chamar de as capitanias hereditárias. O legal é que agora a gente parou ontem exatamente falando que apenas 2 dessas capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco, por conta da sua proximidade, e a gente usou aí, né, talvez a sua diplomacia entre portugueses e índios. A gente falou da figura do João Ramalho, né, um náufrago que vai ter um contato muito próximo aí com a população indígena, né, e que vai facilitar as coisas para Martim Afonso de Souza, ele que era o capitão donatário aí da capitania de São Vicente, né, fundando, portanto, a primeira cidade do Brasil, a cidade mais antiga aí do nosso país. O momento agora, portanto, é a chegada do terceiro elemento, do terceiro agente fundador aí do nosso país. A gente tem ali os povos que eram já nativos aqui da região, né? Os portugueses que vão chegar e os africanos que vão ser trazidos, né? Que vão ser trazidos. Cada conexão, né? Os índios por si só tinham uma cultura que vai ser totalmente remodelada do contato com os portugueses e os portugueses com o indígena. E agora os africanos chegam também para fazer o quê? Para trazer uma nova roupagem aí. Trazer uma nova roupagem aí a essa situação que se encontrava. Ontem a gente falou o seguinte, que havia um comércio, né, uma demanda muito grande por especiarias, principalmente o açúcar, que o açúcar se dava muito bem aqui no nosso território e, portanto, foram instalados os primeiros engenhos de açúcar, esses engenhos que vão precisar de mais mão de obra. Precisando de mais mão de obra, o que acontece? Vai se buscar essa mão de obra, aqui falando especificamente século XVI, em século XVII, né, na mão de obra da escravidão, mão de obra escrava. Pessoal, do ponto de vista, né, do homem contemporâneo, do ponto de vista do homem do século XXI, a escravidão ela é uma prática abominável, né? A gente precisa deixar claro, fazer um de hoje para trás, por quê? É uma prática abominável. Então, o que acontece? Por óbvio, né, todo ser humano nasce para ser livre. Agora, quando a gente vai estudar a história, o que a gente precisa saber é o seguinte, a gente precisa entender que nós não podemos interpretar a história do século XVI com as nossas cabeças do século XXI. Isso é um erro muito comum dentro da história que é chamado de anacronismo. O que nós vamos ter, portanto, é exatamente aí, né, uma situação completamente diferente do que nós temos hoje. Completamente diferente do que nós temos hoje, né? Então, o que nós vamos estudar hoje é a chegada desse terceiro elemento brasileiro. A gente já tinha índios, temos portugueses e agora chegam os primeiros africanos, né? Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que portugueses não são um só, quando eu falo português, eu não falo aí de um povo que não tem diferenças entre si. Quando eu falo de índios, eu não falo aí de um povo que tem diferenças entre si. Quando eu falo de escravos, né, de africanos, os africanos, eles têm imensas diferenças entre si. Então, o que acontece? Nós precisamos saber o seguinte, que se não houvesse uma variedade cultural, no continente africano, o continente africano ele poderia ser um país, mas ele é um continente exatamente por quê? Porque há uma diversidade cultural ali muito grande. Povos que são totalmente diferentes uns dos outros e esses povos vão compor o Brasil, né? Você vai ter aí
diversos origens africanas chegando no Brasil. Então, encarar o escravo africano como ele sendo uma persona que possui características fixas e comuns a toda a África já começa errado. Pessoal, como eu falei, nós vamos fazer um balanço da escravidão durante toda ela no Brasil, porque a escravidão que começa mais ou menos em 1535, né, ela vai durar até 1888 com a assinatura da Lei Áurea, né? Então você tem aí 3 séculos de escravidão. Muita coisa muda no Brasil, muita coisa muda no mundo em 3 séculos. Então a gente vai fatiar isso aí e no primeiro momento nós vamos estudar essa peculiaridade da escravidão dentro do século 16 e 17. Essa formação primitiva aí da sociedade brasileira. A escravidão no contexto do século 16 e 17, ela é totalmente diferente de uma narrativa que vai surgir apenas no século 19, 200, 300 anos depois. O primeiro ponto que a gente precisa ter noção e ter consciência de fato do que aconteceu é o seguinte, é de que a escravidão da África, ela não vai acontecer por critérios fisiológicos. O escravo africano, ele não era escravo porque era negro. Ele não era escravo porque tinha características físicas, né? Qual que era o contexto? Como uma pessoa do século XVI ela se transformava em um escravo? Só havia 2 formas de uma pessoa se tornar escrava no século XVI. A primeira forma era exatamente a participação de um grupo, de uma tribo, de um povo, numa guerra justa, né? Numa guerra justa. E o grupo que fosse derrotado era escravizado pelo grupo vencedor. O que significa isso? Significa que dentro de uma disputa, muitas vezes territorial, aquele grupo que perdesse essa disputa, o grupo vencedor tinha o direito de escravizar, como que para pagar uma dívida que era impagável, né? Tinha direito, portanto, de escravizar o grupo perdedor. A segunda hipótese de escravidão no século XVI e século XVII é a condição de filhos de mulheres que nasceram de mulheres em situação de escravidão. Então você tem as guerras justas que vão abrir o direito para escravizar os perdedores e os descendentes desse povo perdedor era considerado escravo também. Nenhum critério físico, como por exemplo cor da pele, nenhum critério fenótipo vai ser utilizado para que aquele povo fosse escravizado. Perceba que a escravidão, por critérios físicos, por critérios fenótipos, ela só vai nascer no século XIX com as teses eugenistas que vão ser muito comuns no século XIX, quase 300 anos depois do que a gente está falando aqui. Quase 300 anos depois de 1500, né? Então, o que? As universidades europeias vão começar a criar teorias baseadas na teoria da evolução, né? Nas teses evolucionistas, que vão fazer com que o homem comece a hierarquizar o ser humano por critérios físicos. Mas isso só vai acontecer no século XIX. Isso só vai acontecer 300 anos do momento que a gente está aqui. E digo mais, essa escravidão por meios fisiológicos, ela nunca aconteceu aqui no nosso país. Né? Ela nunca aconteceu aqui no nosso país. O que a gente precisa levar em consideração é a característica que abrange a maioria dos portugueses, que é a característica de ser um povo que tinha como religião comum o catolicismo, ou seja, uma base moral cristã judaica. E qual que é a base moral cristã e judaica?
é aqui de todos os homens nasceram do mesmo casal, Adão e Eva. Então, acreditar, por exemplo, que há uma hierarquia física entre os seres humanos, colocar o homem europeu como o ápice da evolução do homem e colocar, por exemplo, o negro africano como um indivíduo de segunda classe, é uma construção cientificista do século XIX e que vai de total encontro, colide com a ideia daqueles que acreditam que, ou como símbolo, ou como literalidade, de que todos os seres humanos descendem do mesmo casal. Essa é, portanto, o primeiro choque de conflito. Né? Acreditava-se, portanto, que ali os habitantes, os povos que viviam na África, apresentavam uma coloração na pele diferente por conta da exposição ao sol. Isso está em relatos, claramente. Em exposição ao sol. Por isso que, para o europeu católico daquele momento, o que vai acontecer? Ele percebe um padrão. Então, por exemplo, os nórdicos, eles vão apresentar uma coloração de pele mais clara. Por quê? Porque 6 meses do ano, praticamente, no lugar onde eles vivem, não tem sol. Já, por exemplo, aqueles seres humanos que vivem na linha do Equador possuem um clima de sol intenso. Então, essa era a justificativa. Percebo que não havia ali nenhum critério físico e fenótipo para a escravidão, tá? Para a escravidão. Então, os cientistas europeus, as grandes universidades, e isso vai reverberar muito no século XX. Hitler, as teses eugenistas de Hitler vão beber nas fontes, vão beber das fontes desses pseudocientistas do século XIX. Então, por exemplo, Cesare Lombroso, pessoal do direito penal aí vai lembrar dele. Por quê? Porque ele dizia que, por exemplo, a partir das características físicas de uma pessoa, é possível você ali dizer mais ou menos o que essa pessoa, qual o crime ela estava mais propensa a cometer. Eu quero mandar um abraço aqui para os acadêmicos de Milton Friedman que entrou, tá? Eu sei que trabalhar essa hora é um pecado grave, mas um abraço aí para vocês, tá bom? Eu não sei se é o Rasta ou qualquer outro aí, mas um abraço para vocês aí. É uma honra ter vocês aqui, beleza? Pessoal, então as características físicas, elas não vão ser um ponto central aqui. Tá? Elas não vão ser um ponto central aqui. O ponto central aqui é o quê? É você ter perdido uma guerra justa, ter se tornado escravo ou você descender de escravos. Tá? Então perceba o seguinte, perceba que no Brasil o racismo ele não nasce, o racismo ele nasce por conta da escravidão e de uma ignorância completa e geral da população. E não a escravidão nasce por conta do racismo. Percebo que há aí uma inversão na narrativa, Por desconhecimento, as pessoas acreditam que há uma diferença entre o branco, o negro e qualquer outra coloração de pele que você queira dizer. Mas a escravidão, ela não vai nascer por isso. Ela vai nascer exatamente por esses dois motivos que eu trouxe para você. Ela persiste até os dias de hoje por completa ignorância. Tá? Por completa ignorância. A gente volta agora para o contexto europeu para a gente entender a chegada dos africanos aqui. Tá? Para a gente entender a chegada dos africanos aqui. Qual que é, portanto, o contexto da Europa? Com a difusão das ideias do cristianismo na Europa, há ali uma tendência a que povos que são adversários, porém cristãos e católicos, enxerguem um no outro alguma familiaridade.
alguma familiaridade. De modo que você começa a não convir mais que os derrotados se tornem escravos. Né? Assim, as guerras continuam, as disputas continuam, mas eu olho para você, meu adversário, que é cristão como eu, não mais como alguém que pode perder a liberdade diante de mim. Não, apesar de você ser um derrotado, né? Você perder a guerra para mim, você não precisa abrir mão da sua liberdade. Isso vai se espalhando, isso vai, né, se espalhando no continente europeu, de modo que no século XVI e XVII quase não há escravidão na Europa, né? São muitos poucos os pontos e, portanto, as ofertas, né? As ofertas, né, de escravos dentro da Europa. Mas qual que era o continente que, por conta muito da islamização, né, os islâmicos, por exemplo, nesse momento eles vão estar a todo vapor escravizando os seus inimigos, como acontecia, né, nos períodos pré-medievais, né? A escravidão na Europa, ela é uma escravidão do período pré-medieval. Durante o período medieval, a escravidão ela praticamente não vai existir no continente europeu. Tá? E qual que vai ser o sentido aqui no momento? Qual que vai ser o sentido nesse momento? O Brasil, ele vai precisar, né? O Brasil ele vai precisar de mão de obra. E por que vão ser escolhidos os africanos? Porque são negros? Não, porque o único ponto de venda de escravos dentro do contexto do século XVI era a África. Perceba que a escravidão ela está presente desde o século IX. Os primeiros relatos dentro da própria África são do século IX. A partir do momento que eu venço uma guerra, você se torna meu escravo, eu posso fazer de você o que eu bem entender, inclusive vendê-lo. Perceba que dentro da lógica, o único ponto de venda era esse. É por isso que o português europeu vai buscar na África ali os seus cativos. O JP fala o seguinte: a literatura traz esse marco. Traz esse marco, né? Uma pergunta. Dá para percebermos em obras antes do cientificismo esses detalhes? Olha, com certeza, né? Com certeza podemos, sim. Uma obra que me chamou muita atenção na questão da luta contra o Islã, né? Ali no contexto das guerras santas, né? E da reconquista da Europa foi exatamente Dom Quixote. Né? O Dom Quixote ele vai falar da ascensão da ascensão da nobreza, né? Como um cavaleiro medieval ele pode se tornar um nobre e como isso se perpetua pela sua linhagem. Né? O próprio Miguel de Cervantes foi escravo, tá? O próprio Miguel de Cervantes foi escravo por um tempo dentro desse contexto. Dentro, por exemplo, também, né, de livros de Santo Agostinho, você vai ter alguns momentos em que se cita, né, principalmente as confissões, momentos em que vai se citar ali a condição da escravidão, tá? Mas percebam que não há ali aquele olhar o olhar do nosso tempo, que é um olhar de que o escravo ele não é um ser humano, né? Que era visto como uma coisa, tá? Isso não acontece. Por quê? Exatamente por quê? Porque o que vai basear, né, o raciocínio do homem medieval, o raciocínio, né, do homem português que lutou durante 8 séculos contra as invasões islâmicas vai ser exatamente o raciocínio de origem, né, cristã judaico. E esse raciocínio ele diz o seguinte, ele fala, olha, todos os homens e mulheres que habitam o planeta Terra, eles descendem do mesmo casal. Então não há diferenças entre eu que sou senhor e ele que é escravo. Perceba, pessoal, que aqui não é né, uma situação de generalização. Nós estamos tratando aqui da norma, né? O que dizia, por exemplo, as leis, né? As leis que vão compor aí os primeiros ordenamentos dessa época, né?
a gente tem muito claro que a difusão, portanto, da moral judaico-cristã, né, vai ser, na Europa, né, vai gerar especificamente o declínio da escravidão. Né? Vai gerar o declínio da escravidão. Então você tem aí regiões adversárias, por N motivos, né, que vão entrar em guerra, mas você vai ter também aí o início do pessoal aí que é do direito internacional, vai lembrar do termo do jus cogens, o direito das gentes, né? Vai ter ali um acordo entre esses cristãos, entre esse pessoal de moral judaico-cristã, que vai, de algum modo ali, vai diminuir cada vez mais até gerar o declínio da escravidão. Né? Percebam que associar o fenótipo escravidão, o negro à escravidão, é um erro. Primeiro porque isso vai depender muito do recorte temporal que você vai fazer. Né? Vai depender muito do recorte temporal que você vai fazer. Porque percebam, se eu falo do século, né, se eu for falar do século, por exemplo, 10, 11, 9, o que vai acontecer? Você vai ter ali, né, os povos eslavos como sendo os povos que foram mais escravizados. Tanto que a etimologia da palavra escravo vem de escravo, slave em inglês. Slavic, eslavo. A etimologia da palavra escravo, ela vem exatamente desse povo eslavo que sofreu muito com a escravidão. Então percebam o seguinte, que dependendo do recorte que você for fazer, né, você vai ter ali a predominância de um povo sendo mais escravizado que o outro. A própria palavra escravo vem de eslavo, que vem de slave, Slavic, né? Gastando aqui o meu inglês. Então, isso vai ser aí de um modo, né, uma narrativa que vai ser utilizada para quê? Né? Os eslavos, eles são de maioria branca, né? Os povos eslavos são caucasianos, na maioria das vezes loiros, de olhos azuis, por exemplo. Então, você ligar aí a escravidão ao fenótipo da cor da pele, né? Se a pele é clara ou escura, isso vai depender do recorte temporal, tá? Isso vai reverberar muito no Brasil. Então perceba que a chegada dos escravos aqui no Brasil, né, ela é uma chegada que é circunstancial. Busca-se, nós falamos o seguinte, ontem, né, nós falamos que a produção de açúcar, ela tinha uma demanda muito grande na Europa. Busca-se mão de obra. Qual é a mão de obra que você tem rápido e de fácil acesso? A escravidão africana. Porque naquele momento do século XVI e XVII e XVIII, eles vão ser aí, né? Perfeito. A Aninha fala o seguinte, que os próprios judeus foram escravizados no Egito. Então, dependendo do recorte temporal que você faça, né? Dependendo do recorte temporal que você faça, o que você tem é um povo diferente sendo escravizado. A escravidão antes da difusão da moral judaico-cristã, ela é a regra, tá? Mas isso não fazia da pessoa um indivíduo menos humano que outro, Tanto que isso só vai nascer, como eu abri a live dizendo, no século XIX, com as teses evolucionistas e eugenistas, né, oriundas aí da teoria da evolução, tá? O que a gente percebe? Que a necessidade de mão de obra brasileira fez com que se buscasse escravos. E vão vir os negros, e eles vão compor a nossa cultura, eles vão contribuir com a nossa cultura, e eles vão apresentar, eles vão somar com a nossa cultura. Eles não vão de forma alguma, né? Os negros africanos, os africanos como um todo, eles são a base da nossa cultura. Juntamente com os portugueses, juntamente com os índios.
Nós somos a mistura fundamental desses três pilares, né? Agora percebam o seguinte, né? Mais para frente do Brada, a gente vai ter uma live só para falar o diagnóstico aí, o balanço da escravidão no Brasil. Como eu falei com vocês, são 300 anos de escravidão, o que faz com que cada ciclo dessa escravidão tenha aí as diferenças. Em nenhum momento eu quero deixar claro aqui para vocês que a escravidão não é uma chaga, que o negro não é, por exemplo, que não existe racismo, né? Muito pelo contrário. O que nós estamos dizendo aqui é colocando diante de nós os fatos, né? Colocando diante de nós os fatos. E um fato que precisa ser dito é a narrativa, muitas vezes, o que nos é ensinado nas escolas, e uma narrativa anticristã, muitas vezes, é de que a Igreja Católica, sobretudo, ela fomentava a escravidão. Perceba que na Europa, onde a difusão do cristianismo ela aconteceu de modo muito expressivo, não havia mais escravidão. Por que ia acontecer aqui no Brasil? E outra, né? O que a gente tem aqui é exatamente o seguinte: qual é a função da igreja? A igreja não possui uma função social de remodelar o status da sociedade. A igreja ela não vai interferir em assuntos que são políticos. A escravidão era um assunto político. Ora, a igreja chega, existem escravos aqui, vamos catequizar esses escravos. Vamos levá-los aí a ter os sacramentos para que eles possam chegar ao céu. Ponto. Tá? Ponto. E aí, o que acontece nesse momento? O que acontece é que também a Igreja Católica, ela é muitas vezes estigmatizada, né? Só que as pessoas esquecem, por exemplo, de Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, nos seus sermões, nas suas homilias, muitas vezes para os senhores de engenho, muitas vezes para os donos de escravo, ele escrevia duríssimos sermões contra a escravidão, contra essa situação do escravizado no Brasil. Eu separei um trecho aqui que eu quero ler para vocês o seguinte, que ele vai expor em um dos seus sermões, ou seja, em uma de suas missas, o seguinte dizer. Ele vai falar assim, ó: em um engenho sois imitadores de Cristo, porque padeceis em um modo muito semelhante o que mesmo o Senhor padeceu na sua cruz. Isso ele falando dos escravos. E em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa em um engenho é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o cetro de escárnio, a outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despido. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, em vós em tudo maltratados. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Percebam que isso aqui é um sermão de Padre Antônio Vieira, que está aí dentro da obra completa dele no tomo 11, né? Isso é, portanto, o que de fato acontecia, né? Você tinha ali um contexto de escravidão, mas esse contexto de escravidão, ele precisa ser entendido aos olhos do seu tempo, aos olhos do homem contemporâneo, ele jamais será compreendido. Jamais será compreendido. Mas o que a gente tenta fazer aqui é o seguinte, é buscar entender a história como ela aconteceu e não como a gente gostaria que ela tivesse acontecido. Beleza? Um abraço, pessoal. Agradeço a todos que estão aqui e eu peço que para você que está aqui comigo,
por favor, compartilhe nos seus stories a live, me marque aí para que eu possa ver, tá? E eu agradeço muito, muito a presença de todos vocês e segunda-feira estaremos aqui. Lembrando que o Brado Retumbante é de segunda a quinta-feira, beleza? Um abraço a todos e até semana que vem. Valeu!